Transformers. Independente de você gostar ou não, com certeza você conhece essa franquia. Graças aos filmes e desenhos, a história dos Cybertronianos fez muito sucesso e uma legião de fãs. Eu mesmo me incluo nisso, gosto muito de Transformers, sempre foi um universo que me chamou muita atenção. Mas faz tempo desde a última série animada de Transformers. A última lançada foi em 2022, mas sendo sincero, eu nunca ouvi falar dessa série e pelas imagens não me cativou muito não. E os dois últimos filmes lançados não foram tão bem. O Despertar das Feras foi duramente criticado, mas eu não assisti esse filme e não confio muito na crítica, então não sei se é exagero ou é verdade. E teve Transformers o início, que esse eu assisti e achei um filmaço, mas a bilheteria dele foi bem abaixo do esperado, então dificilmente esse filme vai ter continuação. E a situação de Transformers está assim atualmente. Mas essa franquia está tendo a oportunidade de quebrar a internet. E ela está vindo diretamente dos quadrinhos. O universo Energon. Uma nova série animada adulta está sendo produzida, sendo uma adaptação do universo Energon. Mas o que é o universo Energon? Essa é uma nova fase das HQs de Transformers que está sendo muito elogiada pela sua qualidade e histórias mais maduras. Antes, Transformers estava na IDW, mas agora ela está na Image Comics, sendo chefiada pelo Robert Kirkman. Sim, o criador de The Walking Dead e Invencível está chefiando o projeto. E esse universo Energon é um crossover de 3 outros universos: Transformers, G.I. Joe e Rivais Cósmicos. Esse último sendo criação original do próprio Robert Kirkman e aparentemente sendo o start desse universo. Confesso que não sei nada sobre G.I. Joe. Acho que assisti um filme que tinha o Snake Eyes, que é o único personagem que eu conheço por nome. Só que eu não tenho tanta certeza. A única coisa que eu lembro era que tinha um cara parecendo um ninja lutando num estacionamento contra vários outros caras. E no final, de alguma forma, ele ia parar na água sangrando e aparecia o título do filme, que eu não lembro qual era. Esse talvez seja o único contato com o G.I. Joe que eu já tive em toda a minha vida, mas não tenho certeza. Já Rivais Cósmicos vai contar a história de 2 inimigos que estão em guerra e vão acabar caindo num planeta desolado e vão ter que se unir para fugir de lá. E aparentemente esse planeta esconde uma grande ameaça. Eu não li Rivais Cósmicos, mas vi a descrição. O engraçado dessa história é que ela foi lançada como só mais uma história normal do Robert Kirkman. E quando os fãs foram ler, eles viram o Autobot Jetfire. E é aí que foi revelado todo o universo Energon para o público. Mas então, sobra o principal e uma pergunta. Esse novo universo é tudo isso mesmo? Bem, eu adorei o que eu li. Nessa história a gente vai ver aquela velha dinâmica dos Autobots na Terra com os humanos. E o da HQ sendo o Spike. Eu tenho quase certeza que esse era o nome do humano que aparecia naquela animação antiga de Transformers. Mas bem, durante um passeio com a namorada dele para ver estrelas com um telescópio, eles acabam caindo por causa do chão que cede e acabam encontrando os Autobots desativados. E é nesse momento que o Jetfire aparece, provavelmente depois dos eventos de Rivais Cósmicos, e começa a ativar os Autobots um por um, começando pelo seu velho amigo Starscream. Ou o Jetfire estava ausente desde antes da guerra começar, ou o Starscream era um infiltrado. E nisso, ele tenta matar os Autobots, mas o Optimus desperta bem na hora e protege todo mundo ali. Mas além do Starscream, tinha mais 2 Decepticons, o Soundwave e o Skywarp. Nisso, a nave é destruída no conflito, sobrando 3 Decepticons e 2 Autobots. Esse início foi muito promissor. Essa nova fase de Transformers pega o clássico e refina muito bem para os tempos atuais. Isso sim é atualizar uma obra, mas gostei bastante do que eu li. O personagem humano parece ser bem legal. Ele tem um drama com o pai dele que tem um trauma sinistro, pô. E o combate que tem nesse primeiro capítulo é muito foda. A arte da HQ tá muito bonita também. Agora eu queria falar um pouco sobre uns receios que eu tenho e expectativas. Para mim, eles estão com a faca e o queijo na mão para fazer uma baita animação.
Eu dei uma olhada em alguns acontecimentos futuros e a história só melhora. O Megatron dessa história parece ser absurdo, o cara parece um louco. E a história em si tem uns dilemas bem interessantes. Cena de ação foda é o que essa história mais tem. Mas eu tenho medo de umas coisinhas, como o estilo da animação, que tem que ter um carinho especial. Como eu falei, a arte dessa história é absurda. Eu não quero que faça como Invencível, que é um downgrade visual absurdo comparado com as HQs. Mas talvez eles façam a série em 3D, algo que eu não vejo tanto problema, apesar de preferir o bom e velho 2D. Mas acho que é só isso que posso falar até o momento, já que a única coisa que foi divulgada é que ela já está em produção e o showrunner vai ser o mesmo da série Lucifer. Não sei se isso é bom ou ruim, já que eu assisti só o primeiro episódio e achei legal, mas não voltei para assistir o resto. Mas ainda assim, Transformers está com a grande oportunidade de voltar com tudo para as telas. Mas até o momento é só isso que eu posso falar sobre essa série, já que, como eu falei, não tem quase nada divulgado sobre ela. Mas ainda assim, gostei bastante de fazer esse vídeo, porque Transformers é uma franquia que eu gosto bastante, pô. Eu cresci assistindo Transformers. Eu não assisti tantas animações de Transformers, mas eu assisti a classicona, aquela lá que o povo chama de G1 atualmente, se eu não me engano, que é a fase mais clássica que tem dos Transformers. Nossa, eu adorava aquela animação, mas de resto eu cresci assistindo só os filmes. Os filmes do Michael Bay, que são bem criticados, mas sinceramente eu gosto de todos. Tenho meus problemas com aqueles, principalmente com o quarto e o quinto, que é os que eu acho mais chatinho assim. Mas ainda assim eu gosto muito, acho muito brabo. E eu fico feliz que aparentemente o universo Energon tá puxando bastante assim para esse lado mais clássico dos Transformers. E tem tudo para mostrar mais as origens para um novo público. Que Transformers atualmente, apesar de ainda ser bem relevante, ainda tem muita gente que fala de Transformers. Não é uma franquia esquecida, mas ela não tá tão relevante assim. Você não vê tanta coisa assim de Transformers atualmente. Como eu falei, teve os dois filmes que não foram tão bem por dois diferentes motivos. E as últimas animações de Transformers que teve, eu não vi ninguém falando, pô. Teve a Cyberworld e a F-Spark, que, meu Deus, sério, essas séries aí, não faço ideia com a história, não sei de nada sobre essas séries. Eu literalmente conheci elas durante a edição desse vídeo. Mas é isso, eu agradeço muito a inscrita, eu acho que é uma inscrita, né, pelo nome, mas nunca se sabe, vai que é uma pessoa usando a conta de outra. Mas eu agradeço muito a você que pediu para eu fazer esse vídeo, porque se não fosse você, eu teria demorado muito para ir dar uma olhada nisso com meus próprios olhos, porque eu sou um cara que enrola demais, então é foda. Provavelmente eu teria ido dar uma olhada nessa HQ só quando a série chegasse, e olha lá. Mas ainda assim, muito obrigado. Eu já tô querendo colecionar tudo, pô. Me desculpe se eu só falei do primeiro capítulo dessa história, mas é porque eu não queria tomar spoiler do resto, assim. As olhadas que eu dei, assim, no futuro foi literalmente edit que eu via por aí, pô, tudo em inglês. Eu li tudo em inglês. As HQs que eu achei só tinha em inglês, infelizmente, mas o volume 1 dessa história já foi lançado aqui no Brasil e eu tô esperando o próximo. Atualmente eu tô colecionando Invencível, quero comprar até o volume 12, que é quando o Conquista chega na Terra, mas quando eu terminar eu já vou para esse universo Energon, porque me chamou muita atenção e é uma boa porta de entrada para conhecer G.I. Joe, que, como eu falei durante o vídeo, eu não sei de nada sobre G.I. Joe. Acho que é um grupo do governo assim que combate terroristas, é o que eu acho, né? Eu não faço ideia do que se trata dessa história, mas é isso. Se você gostou, por favor, deixa o like, comenta aí a sua relação com Transformers, se você gosta da franquia, o que você espera dessa nova animação e sugestões de próximos vídeos para eu fazer, porque atualmente não tô falando de nenhuma série no hype, nenhum filme, então qualquer sugestão vou agradecer muito e vou trabalhar num vídeo na mesma hora. E, por favor, se inscreva, senão eu vou mandar o start screen dessa história aí. E acredite, esse cara nessa história não tá puro. Mas é isso, eu vou ficando nessa. Falou!